tendo passado por Anfipolia e Apolônia, chegaram a Tesalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, alguns homens mau, dentre a malandragem, ajuntando a turbar, alvoroçaram a cidade e, assentando a casa de Jasone, procurava trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasone e alguns irmãos perante as autoridades, chamado estes que têm transtornado o mundo. Chegaram também aqui os que Jasone hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jasone e os mais, após ter recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tesalônica, pois receberam a palavra com toda a evidência, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tesalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sentença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali, e os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com eles. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontrava ali. E alguns dos filósofos, Epicúrio, Estóico, contendia com eles, havendo que perguntasse: quer dizer essa tagarela? E a outros: parece pregador de estranho deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que nos ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas
Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópagos, disse: Senhores, Antenícias, em tudo vós vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar, no qual este está escrito ao Deus desconhecido, pois esse a quem adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mão humana, nem é servido por mão humana, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo a quem a todos dá vida, expiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fechado os templos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscares a Deus, se porventura tateando o possas achar, bem que não está longe de cada um de vós. Por acaso, se ele fechar todos os templos, acaso ninguém possa achar? Ele não habita em santuário feito pela mão humana. E ele habita onde? Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito de Deus. Continuando a leitura. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fechado os templos brevemente estabelecidos e os limites da sua habitação. Se Deus fechasse todos os templos, ele ia parar de operar? Não, porque ele habita dentro de nós. Deus não habita em templo feito pela mão humana. Deus não habita em santuário feito pela mão humana. Deus habita dentro de nós. E nós vamos fazer o que na igreja, pastor? Congregar é bom. Ouvir a palavra é bom. Enquanto é bom, é bom. Quando não é mais bom, a gente se reúne em outro lugar que se torna bom. Só enquanto tiver gente, vai ver gente problemática, gente com divisão, gente com problema. Desde que o mundo é mundo, desde a criação da terra, houve inveja, houve divisão. Mas Deus não habita em templo, em santuário feito pela mão humana. De um só humano ele fez todas as raças. Para buscares a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos com alguns dos vossos poetas. Tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não deveremos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje você tem a leitura, tem a palavra, leia. Deus não habita em santuário feito pela mão do homem,
Se porventura Deus fechasse todos os templos, a habitação dele continuaria, porque ele habita dentro de nós. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ah, mas na época de Moisés, tempo de ignorância.